E aí, belezinha? Mais um vídeo, quem diria? Hoje a gente vai falar das maiores conspirações do nosso planeta. Quer dizer, na cabeça das pessoas. Meu nome é Antônio Miranda e seja bem-vindo a um espaço onde a sua mente curiosa se nutre com vários fatos aleatórios. Mas aí, o que são aqueles rastros químicos que o avião deixa no céu? Por que existe microchip em algumas comidas? Afinal, o 11 de setembro foi totalmente planejado pelos próprios americanos? A Terra é plana? O pouso na Lua foi filmado em estúdio? Meu irmão, esse vídeo vai ser doido, então aperta seu cinto e vem comigo nessa jornada. A gente vai falar das conspirações mais difundidas e famosas da internet, indo atrás da história e da origem delas, além de, obviamente, desmistificar com ciência e curiosidade. Já deixa o seu like, se inscreve aí e ativa o sininho, porque aí você vai receber esses vídeos direitinho do forno. A gente tá começando, então seguir é muito importante agora, deixa like, comentar, faz isso, por favor. E espero que, como troca, você saia daqui com uma informação, curiosidade ou um conhecimento a mais. Afinal, essa aqui é a minha intenção. Bora pro vídeo. Número 10, Chemtrails. Você já olhou pro céu e viu aqueles longos rastros brancos deixados pelos aviões, não é? Provavelmente já pensou, será que eles estão jogando alguma coisa na gente? Pra muita gente a resposta é sim. Essa é a base toda da teoria da conspiração das chemtrails. A crença é que esses rastros não são simples nuvens de condensação, mas produtos químicos utilizados para manipular o clima, afetar a saúde ou até controlar a população. Só pra deixar claro aqui, chemtrails é abreviação de chemical trails, ou rastros químicos. Essa história começa lá na década de 90, quando grupos dedicados em teorias da conspiração dos Estados Unidos começou a trocar fotos e teorias sobre esses eventos. Mas foi em 96 que a ideia ganhou força. Dennis Kucinich apresentou o projeto de lei que, entre a proibição de várias armas especiais, citava o termo chemtrails. E pronto, a teoria explodiu. Sites e fóruns começaram a compartilhar imagens e vídeos de supostas análises químicas do conteúdo vindo de chuva, precipitação e das nuvens. Alguns acreditavam que as chemtrails eram usadas para controle populacional. Outros acreditam que é de um programa secreto de geoengenharia para controlar o clima ou provocar o aquecimento global. Assunto que logo menos a gente vai abordar aqui também, tá? Ao longo dos anos, vídeos de aviões misteriosos deixando rastros nos céus acumularam milhões de visualizações aqui no YouTube. Em alguns países, moderadores chegaram a exigir explicações oficiais, como aconteceu lá no Canadá e no Reino Unido. Na Alemanha, houve até debates dentro do parlamento sobre a possível pulverização de coisas químicas. E todos eles, sem exceção, encerrados sem nenhuma evidência concreta. Mas sem dúvida, o caso mais famoso rolou em 2011, quando boatos disseram que essas chemtrails estavam gripando as pessoas e adoecendo elas. Médicos e cientistas tiveram que ir à TV dizer para a população que não tinha nada a ver para ninguém entrar em pânico. E na realidade, o que a gente vê no céu não são chemtrails, e sim contrails, abreviação de condensation trails, ou rastros de condensação. Eles rolam quando o ar quente e úmido que sai do motor do avião entra em contato com a atmosfera seca e fria das altas altitudes. Essa mistura faz o vapor da água condensar e congelar, criando pequenas partículazinhas de gelo que ficam visíveis como um rastro branco no céu. A duração dos rastros depende de fatores climáticos. Podem durar de minutos até várias horas. Os conspiracionistas chamam isso de pulverização prolongada. E vários estudos científicos falam o contrário, que na realidade é só água mesmo e gelo, que não tem nenhum elemento químico misterioso nesses rastros de condensação. Agências como a NASA, o NOAA, até a Organização Mundial da Saúde afirmam: não existe nenhuma evidência que empresas ou governo estejam utilizando os aviões para espalhar substâncias nocivas dessa forma. Apesar das explicações científicas, a teoria das chemtrails continua viva por aí. Em parte porque combina duas coisas que geram muita desconfiança: o governo e toda a indústria aérea. Coisas que acontecem em cima da minha cabeça e a gente não tem quase nenhum controle. É o tipo de mistério que, pra quem quer acreditar, não precisa de muita prova. Basta olhar pro céu e se questionar. E aí que vai um dado curioso. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard mostrou que cerca de 17% dos americanos acreditam que chemtrails são reais. Então é isso, mesmo com toda a pesquisa disponível, boa parte das pessoas ainda vê os rastros brancos deixados por aviões como muito mais do que apenas condensação. De onde vem essa água, você me pergunta? É produto da combustão. Quase toda a combustão termina em CO2 e H2O. E é exatamente o que rola dentro de um motor de avião. Ele gera muita água e muito CO2. E esse vapor de água que é a fonte desse gelo. Então, bora pro próximo. Número 9, microchip nas comidas. Você já ouviu falar que o governo tá colocando microchip na sua comida para tentar controlar sua mente? Vamos destruir essa teoria doida. E de quebra ainda mostrar uma aplicação super interessante do microchip nos alimentos. E que não tem nada a ver com o controle da mente, sim com o controle de originalidade. Essa é muito interessante, vambora. A ideia de inserir microchip nos alimentos parece de um filme de terror distópico, né? Mas virou meme online por misturar duas fontes de desconfiança poderosa: comida e vigilância. Muita gente acredita que microchips seriam
inseridos na comida para controlar os consumidores, alterar suas decisões diárias. Deve ser a mesma galera do chemtrail. Ninguém precisa te controlar, você é inútil sozinho, irmão. Agora, a realidade é bem diferente e bem surpreendente na prática. Segundo uma reportagem do The Guardian, o consórcio parmigiano reggiano, que é um órgão que garante a autenticidade do queijo parmesão italiano. Você entendeu isso direito? Existe um órgão de garantir a qualidade de um queijo. E esse órgão começou a testar microtransponders, do tamanhozinho de um grão de sal, que são inseridos em etiquetas sobre a casca do queijo. Esses microchips servem apenas para autenticação e rastreamento. Eles não mandam um sinal de GPS dizendo onde o queijo tá. Basicamente, você joga um laser nele e ele vai te devolver com um número, que é uma chave eletrônica para garantir a autenticidade daquele queijo. A gente não sabe construir chips do tamanho de um grão de sal que tem uma tecnologia de dizer onde você tá, controlar o seu cérebro e ao mesmo tempo mudar suas decisões. Esse chip garante que aquele queijo é de realmente origem parmegiana e você não quer brigar com o Comitê Parmigiano Reggiano. Eu perdi 5 anos da minha vida por causa disso. Escusa-me, por favor. Isso porque esse queijo é extremamente falsificado no planeta inteiro. Você provavelmente já comeu parmesão falso, irmão. Mas relaxa que eles são super seguros para ser consumidos. Que é só uma parada maneirinha, uma tecnologia de combate à fraude e não controle populacional. Agora vem na minha cabeça, se precisa de tanta tecnologia a esse ponto, uma forma de manter a originalidade ou cobrar mais caro? A realidade é que na prática essa tendência de usar tecnologia para autenticar a origem de um alimento vai ser uma tendência cada vez maior. Principalmente coisas premium e que sofrem muita falsificação. Ou seja, microchips na comida não são sinônimos de vigilância, muito menos manipulação em larga escala. São ferramentas de transparência que ajudam os consumidores a confiar na origem do produto que eles estão comprando. Pesquisa aí quanto custa uma roda de queijo parmesão original, tá aqui o preço. Você ia ficar bolado se não fosse real, não ia? Dito isso, bora pro próximo, meu queijinho. Número 8. Aquecimento global é mentira. Você provavelmente já ouviu alguém falar que o aquecimento global é uma invenção da mídia, que é tudo mentira. Que o mundo sempre foi assim desde que eu nasci, sei lá o quê. Bora examinar essa teoria e entender de onde ela vem. Por que ela é tão grande e como a ciência refuta ela com dados concretos. A negação do aquecimento global não é de hoje. Teve uma grande força política desde os anos 90, especialmente no debate de políticas ambientais. Grupos ligados à indústria de combustíveis fósseis financiaram campanhas para questionar a ciência climática. Para mim, isso já mostra tudo. Eles argumentam que a mudança seria natural ou exagerada pela mídia. Isso porque as políticas ambientais taxam e dificultam essas indústrias de combustíveis. O nosso mundo é assim. Existe lobby e o objetivo é ganhar dinheiro, nem que precisa mentir e destruir o planeta. Essas campanhas super impulsionadas por essas indústrias ampliaram a desconfiança pública, alimentada por notícias isoladas e chacoalhos políticos, criando a narrativa que o aquecimento global é um complô, uma farsa. A retórica de controle populacional, o aumento de impostos e regulação foi poderosa. Muitos passaram a ver os alertas climáticos como pretexto para cobrança de impostos e controle de setores, e não como uma preocupação real global. Além disso, eventos climáticos adversos, como ondas de frio ou neve intensa que a gente está sentindo agora no inverno brasileiro, foram usados como provas contrárias. Ah, se o aquecimento global é verdade, por que tá tão frio no inverno? Ah, tá frio na Antártica, meu irmão. Acorda! É importante lembrar que a gente não tá falando de opinião aqui, mas de evidência. As temperaturas médias globais estão em alta há décadas, medidos em terra, mar e atmosfera por diversos cientistas de diversas nacionalidades diferentes. Milhares de pessoas concordam com isso, mas o cara do petróleo pagou o cara pra discordar e você concorda com ele? Porra! O painel intergovernamental de mudanças climáticas, ou IPCC, reúne milhares de cientistas do mundo inteiro. Os relatórios indicam que o aquecimento que a gente observa em escala global tem sim como causa a atividade humana, principalmente pela queima de combustíveis fósseis e desmatamento. Meu irmão, ficou quente até aqui que eu vou ter que tirar meu casaco e ir pro próximo. Número 7 na tela! Número 7. Construção das pirâmides. Imagine um mistério que dura milênios. Como há mais de 4.000 anos os egípcios construíram aquelas pirâmides gigantescas, alinhadas com tanta precisão que até hoje surpreendem os melhores engenheiros. Alguns dizem que só poderia ser obra dos aliens, tecnologias perdidas ou forças sobrenaturais. Essa é uma das teorias da conspiração mais antigas e fascinantes que existem. A ideia de que aliens ajudaram na construção das pirâmides ganhou força no século XX, especialmente com o livro do Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas? Esse livro baseou uma série muito famosa do History Channel, com um cara cabeludo maluco. Ele argumentava que os egípcios não teriam tecnologia o suficiente para fazer aquilo, e que visitantes do espaço teriam ensinado até mesmo construído as pirâmides. Nesse livro ele também cita os incas e as linhas ginásticas. Outros escritores sugerem que as civilizações antigas tinham um conhecimento tecnológico que desapareceu com o tempo, e que a arqueologia oficial ignora essa verdade. São muitas provas apresentadas.
O alinhamento das pirâmides com as estrelas, principalmente com a constelação de Órion. A precisão das medidas com erros mínimos, algo difícil até para os engenheiros modernos. Como é que seria possível? Essas características alimentam o mistério e o fascínio das pirâmides. E por isso, a ideia de intervenção alienígena é tão popular. A verdade é que a arqueologia mostra que os egípcios tinham, sim, tecnologia muito avançada para a época. Uso de cordas, rampas, alavancas e muita mão de obra especializada. E sempre tudo muito bem lubrificado, como deve ser as coisas. Escavações recentes revelam vilas de trabalhadores nas proximidades das pirâmides, descartando a ideia de escravos forçados e mostrando que eram trabalhadores profissionais. Milhares de trabalhadores profissionais. Além disso, registros escritos, pinturas e ferramentas encontradas confirmam os métodos usados. A precisão dos alinhamentos tem explicação através de observações astronômicas e medições cuidadosas. Práticas super comum entre várias culturas antigas. Ou seja, as pirâmides são um feito humano incrível, mas nem de perto um mistério impossível. Acreditar que os extraterrestres construíram a subestimar a capacidade humana. O africano não pode fazer uma pirâmide gigantesca que dura 4.000 anos, mas inglês empilhar pedra gigante tá de boa. Os romanos pegaram um obelisco do Egito, que pesava 413 toneladas, muito mais do que a pedra mais pesada da pirâmide, e levaram cerca de 2.000 quilômetros para Roma. E ninguém fala de alienígena romano, né? Você não acha isso estranho? Curiosidade. Algumas pirâmides ainda escondem câmaras e passagens secretas. Mistérios reais que a ciência continua descobrindo, mostrando que o fascínio pela antiguidade é muito mais sobre história do que ficção científica. E se você sair cavando e cavucando até o fundo, fundinho da pirâmide, você vai ver lá um botão de inscreva-se. E se você clicar, que é de graça. Ah, meu irmão, seja bem-vindo à mente dos curiosos. Ah, é. Vai, curte o vídeo rapidinho, tamo na metade e bora seguir pro número 6. Número 6. Carros movidos a água. Imagina nunca mais parar no posto de gasolina ou abastecer o seu carro usando água da torneira. Parece o futuro, né? Mas será que isso é possível ou só um mito da internet? O que a ciência realmente diz sobre carros movidos a água? Bom, essa história aí já circula pelo menos desde os anos 70, com inventores que afirmam ter criado os motores que rodavam só com água. O mais famoso deles é o Stanley Meyer, que depois foi fazer copo, não, mentira, Stanleys diferentes, que dizia ter inventado um carro que usava água como combustível, através da eletrólise. A célula de combustível supostamente funcionava quebrando água em hidrogênio e oxigênio, usando o hidrogênio para alimentar o carro. As alegações foram consideradas fraudulentas por um tribunal em Ohio. Isso em 96. Em 98, ele acabou virando uma grande lenda urbana, porque quando ele estava almoçando com seu irmão e mais 2 negociadores, ele morreu de aneurisma cerebral. Aí tu já sabe, né? Abre espaço para qualquer tipinho de conspiração. Alguns defendem Meyer ou Meyer, não sei direito, afirmando que ele foi envenenado no almoço, assassinado para abafar sua invenção revolucionária. A verdade é que nem ele nem ninguém conseguiu comprovar um carro que funcionasse só com água. E segundo estudos e cientistas, a tal tecnologia desafia a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Mas vamos entender exatamente o que a ciência diz, senão a gente fica muito superficial. Mergulha comigo nessa. Água não é combustível. Ela já é o produto queimado de hidrogênio com oxigênio. Para gerar energia no motor a combustão, você precisa de algo que vai reagir e liberar calor, ou usar direto eletricidade. No caso da água, a reação que formou ela já liberou energia lá no passado. Agora, para voltar atrás e separar o oxigênio do hidrogênio, você precisa gastar mais energia ainda do que você conseguiria aproveitar depois no motor. Isso é a segunda lei da termodinâmica na prática. Não existe almoço grátis, irmão. Quer rir? Tem que fazer rir mais, brother. É palavras de Newton. Se alguém te mostrar um carro movido a água hoje, na realidade ele está usando água como portadora de hidrogênio. Para você separar esse hidrogênio e colocar ele num cilindro para depois queimar ele, você precisa de energia elétrica ou de outro combustível. Carros realmente movidos a hidrogênio não param no posto e se enchem de água. Eles botam o hidrogênio direto num cilindro. E é uma tecnologia muito difícil, porque hidrogênio é o menor átomo que existe, precisa de temperaturas extremamente baixas para ficar líquido e denso, ou de pressões muito altas para um cilindro qualquer. Para você ter uma noção, é usado em alguns foguetes. É por isso que antes de alguns lançamentos você vê o foguete soltando fumacinha de frio. Além disso, o oxigênio usado no foguete também está em forma líquida, pressurizado e muito gelado. Não é simples, não é trivial, é literalmente engenharia aeroespacial. E é bem difícil você fazer isso na garagem da sua casa, irmão. Mas será que algum dia a gente não vai ter tecnologia para isso? Sim, o hidrogênio
hidrogênio é realmente uma aposta muito forte como combustível limpo, porque o material da combustão dele é água, como a gente já falou antes. E por isso que ele não vem da água de forma mágica. Ele precisa de energia de preferência renovável para ser produzido. Hoje já tem carro a hidrogênio funcionando em alguns países. E todos usam tanques pressurizados e infraestrutura própria de abastecimento. Talvez no futuro a produção de hidrogênio seja tão barata e limpa que abastecer um carro seja tão simples quanto carregar um celular. Mas pode ter certeza que isso nunca vai ser água no tanque, e sim ciência com tecnologia avançada. Muita pesquisa, irmão. Então, por enquanto, só usa água para lavar teu carro, beleza? Bora pro próximo. Número 5. Civilizações ocultas. Sim, eu vou falar de Ratanabá. Imagina, bem embaixo dos seus pés tem uma cidade inteira, riquíssima com tecnologia avançada e que ninguém quer que você descubra. Acredite ou não, essa é a base da teoria de Ratanabá, uma suposta cidade perdida no coração da Amazônia, que segundo alguns teóricos, é a capital de um império de mais de 450 milhões de anos. Mas louco, dizem que até hoje ela estaria ativa, mas escondida. Sinceramente, rapá. Vamos para a teoria 1, o mito de Ratanabá. Essa história viralizou nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, depois de um grupo que se autodenomina Daquila Pesquisas afirmou ter encontrado sinais dessa cidade. Eles falam de pirâmides escondidas, templos e até tecnologia avançada para controlar o clima e energia do planeta. E para deixar tudo mais cinematográfico ainda, existem pessoas que afirmam que Ratanabá é apenas uma das várias cidades ocultas, que formariam uma rede subterrânea mundial. E é aqui que a teoria se conecta com uma das conspirações mais antigas. Teoria 2, a Terra Oca. Desde o século 17, conspiradores acreditam que o nosso planeta é na verdade como um ovo, o mundo inteiro dentro dele. Para eles, tem entradas secretas nos polos, no fundo dos oceanos, no meio da selva ou no corredor 3 da casa e vídeo do Shopping Rio Sul, que levariam para essas comunidades subterrâneas habitadas por civilizações milenares. Se existe uma civilização escondida, quem que vive lá? Teoria 3, os reptilianos. A gente só vai cada vez mais fundo. Reptilianos, seres humanoides com aparências de répteis, supostamente vindos de outro planeta ou dimensão, que teria se infiltrado na humanidade para controlar governo e corporações. Alguns acreditam que eles vivem dentro dessas cidades ocultas, tipo Ratanabá. Outros dizem que eles vêm de outros planetas e só vão aparecer na superfície quando eles precisam, só pra ajustar a paradinha toda. Agora bora pra parte que a gente gosta, os fatos. Nenhum. Eu mesmo sou um 16avos reptiliano. Agora, sabe o que é interessante? Réptil não precisa do sol pra se aquecer? Réptil não é tipo sangue frio? Mas por que ele ficaria embaixo da terra? Ele vai morrer de frio, brother. Pra ficar mais perto do centro da Terra, cara. Que é quente, né? Porra, tem um ponto aqui. É, reptiliano existe. Mas a Terra é oca, então não tem centro da Terra. Puta merda. Primeiro, a Amazônia é incrível, não há dúvidas. Existem de fato cidades que a gente ainda não conhece, muita coisa para descobrir lá dentro. Pesquisas recentes envolvendo LiDAR encontraram diversas cidades perdidas por lá. Uma tecnologia nova e impressionante. Nenhuma com 450 milhões de anos. Até porque a própria Amazônia, do jeito que a gente conhece, é bem mais jovem. Inclusive, fato curioso, e eu posso estar falando besteira, mas mesmo assim eu vou colocar no vídeo porque é o historiador que me contou dentro do meu porta-malas. A Amazônia foi plantada por seres humanos. Mais ou menos, né? Plantada não. Manipulada por seres humanos para ser como é hoje? Isso sim. Mas vamos ouvir o que ele vai dizer. Enfim, sobre a Terra Oca. A geologia e a física são claras. A gente sabe que o planeta tem um núcleo sólido e um manto de magma. Nada de espaço vazio lá dentro. Isso aí é confirmado por estudos sísmicos, que mostram como as ondas de terremoto viajam o planeta. Se fosse oco, essas ondas se comportariam de forma completamente diferente. Ah, e quanto aos reptilianos? Bem, a origem dessa teoria vem muito mais de ficção científica e cultura pop do que realmente evidência científica. Personagens que nem os reptilianos aparecem em HQs desde 1920, e depois ganharam popularidade com autores de teorias da conspiração como David Icke, mas até hoje nenhuma evidência real. E o que a gente tira disso tudo? Que a verdade, na maioria das vezes, é menos sobre alienígenas e mais sobre nós mesmos. Sim, tem cidade perdida, mas elas são humanas e encontrá-las é um trabalho de arqueologia e história. Nada de nave escondida. E é por isso que investigar é tão fascinante. Para pensar que existem cidades perdidas que você pode descobrir, mas do lado bom da força, não inventando teoria ridícula. Para concluir, a verdade é tão ou mais bonita quanto a lenda. Próximo! Número 4. A cura do câncer. A cura do câncer já existe, mas a indústria farmacêutica está escondendo ela para lucrar com vários tratamentos muito caros. Essa teoria circula há décadas, mexendo com a esperança e desconfiança das pessoas. A ideia de uma cura escondida nasce da combinação de fatos reais, como casos de interesses econômicos no setor da saúde, e obviamente com a complexidade do câncer. Eu queria te lembrar aqui que existem mais de 100 tipos diferentes, não é uma doença só e simples.
Essa diversidade torna o tratamento e a cura algo muito complexo, que alimenta histórias de curas milagrosas sendo suprimidas. Agora, por que esconder a cura não faz sentido? Segundo a organização Worldwide Cancer Research, esconder a cura do câncer é economicamente inviável. Para provar que a cura funciona, ela tem que passar por vários testes rigorosos, que pode rolar por décadas, envolvendo muitos tipos e casos específicos de câncer e custar milhões de dólares. Então, se uma grande farmacêutica descobrisse uma cura, por que ela abriria mão de todo esse investimento? O lucro está justamente em oferecer tratamentos eficazes. E ser o pioneiro disso, basicamente, é dinheiro infinito. Milhares de pesquisadores, médicos, técnicos, hospitais e universidades ao redor do mundo estão envolvidos na busca por tratamentos melhores. Um artigo do pesquisador inglês Robert Grimes usou matemática para estimar por quanto tempo uma conspiração desse tamanho consegue se manter em segredo. Ele concluiu que, se só as maiores indústrias farmacêuticas tentassem esconder a cura, cerca de 714 mil pessoas saberiam do segredo. Isso levaria apenas 3 anos para um deles contar tudo. É humanamente impossível se guardar um segredo tão grande por tanto tempo. Uma hora vaza. E o câncer não é uma doença única, mas muitas, com mutações genéticas complexas. Por isso, não existe uma cura mágica para todos. Agora, a boa notícia é que a medicina tá avançando muito, com tratamentos como imunoterapia, terapias-alvo e medicina personalizada. A taxa de cura tem aumentado e principalmente a qualidade de vida dos pacientes também. Por mais que a ideia de que uma cura escondida seja atraente para os conspiracionistas, a verdade é que a ciência é um processo transparente e colaborativo e deve ser assim, para a gente continuar com avanços reais e ajudando milhões. A desinformação pode até parecer reconfortante. De fato, é o caminho mais fácil, mas o caminho seguro para a cura está no conhecimento e pesquisa. Câncer é uma coisa séria e deve ser tratada com respeito. Então, por favor, respeite os pacientes e todo mundo que tenta lutar por essa galera. Bad vibe, vamos pro próximo. Número 3. A conspiração de 11 de setembro. Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu horrorizado aos ataques terroristas que mudaram o rumo da história. Ao vivo, o segundo avião batendo nas torres. Desde então, várias teorias da conspiração surgiram, questionando a versão oficial. Vamos recapitular rapidinho o que rolou. 4 aviões foram sequestrados naquela manhã. 2 atingiram as Torres Gêmeas em Nova York, 1 acertou o Pentágono em Washington, e o voo 93, que caiu na Pensilvânia depois que os passageiros tomaram controle da aeronave. Esse era destinado para bater na Casa Branca, aparentemente. Ou seja, Torre Gêmea, que é o financeiro, Pentágono militar e o governo americano na Casa Branca. O relatório oficial da comissão do 11 de setembro investigou tudo isso, com centenas de testemunhas, dados técnicos e muita evidência, trazendo a versão mais detalhada e embasada. Mas bora para as teorias primeiro. Teoria 1. Explosivos na torre. Muita gente questiona como as torres caíram tão rápido e quase perfeitamente. Que em câmera lenta é possível ver alguns locais explodindo antes do topo chegar ali. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. E daí surgiu a ideia que explosivos teriam sido usados para demolir os prédios. Mas a engenharia explica. Os aviões destruíram colunas de aço importantes. Os incêndios atingiram temperaturas altíssimas de cerca de 1.100 graus Celsius, o que enfraqueceu o aço e fez as torres desabarem, em coluna reta, graças à engenharia. E detalhe, realmente combustível de avião não derrete aço, mas a temperatura enfraquece e muito. O NIST, ou NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, fez um estudo super detalhado, que concluiu que não havia explosivos envolvidos. Além disso, ninguém encontrou restos ou evidências de explosivos nos destroços, e nem gravação de áudio dos explosivos. Instalar explosivo num prédio para demolir ele é um processo extremamente complexo, barulhento, e que não dá para fazer assim da noite pro dia nem disfarçar na parede. Ainda mais um prédio daquele tamanho, meu irmão. Então essa teoria é burrice, simples assim. Você não conhece sobre engenharia e tá cagando regra porque leu na internet. Beleza? Próximo. Teoria 2, o voo 93 e o avião desaparecido. A teoria diz que o voo 93 teria sido abatido por um míssil ou nunca existiu, pois não teriam sido encontrados destroços suficientes. E por que a queda ocorreu lá na Pensilvânia? Na verdade, destroços, corpos e a caixa preta confirmam de fato que rolou o acidente na Pensilvânia. E caiu lá porque, num ato de muita coragem, os passageiros tentaram retomar o controle do avião e tirar da mão dos sequestradores, que acabaram forçando a queda. Não se sabe ao certo exatamente o destino do avião, mas acredita-se que era a Casa Branca, como eu disse antes. É importante falar que o avião voou com toda a velocidade do mundo na direção do chão, meio em linha reta, assim, bum. E por isso que a zona de impacto e as fotos não parecem tão naturais como uma queda de avião controlado. O avião, normalmente, quando cai,
tá tentando não cair. Esse, os terroristas fizeram cair de propósito. Agora a teoria 3, a suposta participação do governo. Tem muita gente que acredita que o próprio governo americano tenha planejado ou permitiu os ataques para justificar guerras ou fortalecer o controle sobre a população. E eu sou uma pessoa que acreditava nisso até muito pouco tempo atrás, quando eu decidi realmente pesquisar para fazer esse vídeo. Afinal, a família Bush tinha negócio de longa data com a família Bin Laden. Mas, de novo, para manter uma conspiração dessa, envolvendo milhares de pessoas, militares, funcionários do governo, agentes da CIA e do FBI, seria humanamente impossível essa informação não vazar. O que a investigação revela pra gente é uma série de falhas internas e erros humanos. Infelizmente, facilitaram os ataques e custaram a vida de vários civis, mas sem evidência nenhuma concreta de um planejamento interno. As teorias da conspiração do 11 de setembro ganham força porque lidam com evento traumático. E, de novo, a gente sempre quer uma resposta mais simples para as coisas mais complexas. Vamos então para o próximo. Número 2. A Terra é plana. Ah, Terra plana. A ideia de que nosso planeta não é uma esfera, mas sim uma superfície plana como um disco, um prato, uma folha. Parece estranho, né? Mas é uma das crenças que mais tem popularidade recentemente, principalmente aqui na internet, e é uma das que eu mais odeio. A ideia de que a Terra é plana é muito antiga, presente em várias culturas antes da ciência moderna. Mas desde a Grécia Antiga, com filósofos como Aristóteles, já havia provas da esfericidade da Terra. Jesus nasceu num mundo em que a maioria das pessoas achavam que a Terra era redonda. Nos últimos anos, o movimento da Terra plana ressurgiu, principalmente ignorantes nas redes sociais, misturando a desconfiança nas instituições, teorias da conspiração e um senso crítico que às vezes exagera. Eles questionam fotos de satélite, afirmam que a gravidade é mentira, dizem que o horizonte sempre aparece plano e que os voos internacionais provam que a Terra não é esférica. Você com certeza já ouviu esse papo. Bom, por isso eu vou rapidinho porque não quero nem dar palco para esses doidos. A ciência mostra evidências concretíssimas de que a Terra é esférica. Fotos tiradas do espaço pela NASA, ESA e agências espaciais de países que às vezes estão em guerra entre si, mas concordam nas mesmas coisas. Olha que doideira. O fenômeno dos próprios fusos horários. Própria sombra curva da Terra na Lua durante um eclipse. E a gravidade que só funciona no planeta que a massa está distribuída como numa esfera. A crença na Terra plana é um ótimo exemplo como o senso crítico é importante, mas precisa ser aliado ao conhecimento científico. Como minha avó sempre diz, ceticismo sem pesquisa é só ignorância. Com tecnologia, exploração espacial e milhares de anos de estudo, a gente pode afirmar com segurança que o planeta é uma esfera. E entender isso abre portas para entender ainda mais sobre o nosso vasto universo, como Marte e a Lua, por exemplo. O que nos leva à maior conspiração de todas. Número 1. O pouso na Lua foi falso. Você com certeza já ouviu a história que o primeiro pouso na Lua, em 1969, foi uma farsa criada pela NASA e pelo governo dos Estados Unidos. Filmada num estúdio e até dirigida pelo Kubrick. Eu acho que essa talvez seja a teoria da conspiração mais famosa da história moderna. Mas será que ela se sustenta contra o papai aqui? A missão Apollo 11, em julho de 1969, foi o primeiro pouso tripulado na superfície lunar. Neil Armstrong e Buzz Aldrin deram os primeiros passos que marcaram a conquista espacial, para mim, top momentos da humanidade. E foram transmitidos ao vivo, para milhares de pessoas ao redor do mundo. Tudo isso aconteceu no auge da Guerra Fria, uma corrida tecnológica e política entre os Estados Unidos e a União Soviética. O objetivo dos Estados Unidos era vencer da União Soviética na corrida espacial e demonstrar sua supremacia. E como fazer isso? Pisando na Lua! Mas já no início da década de 70 começaram a surgir dúvidas e teorias conspiratórias. Para algumas pessoas, parecia improvável que os humanos conseguiriam realizar uma façanha tão avançada para aquela época. Afinal, faziam poucas décadas que foi criado o avião, brother. Um dos mitos mais curiosos é que o diretor Stanley Kubrick, que dirigiu o clássico filme 2001, Odisseia no Espaço, lançado em 68, ou seja, um aninho antes, teria sido contratado para filmar as imagens do pouso falso no estúdio de cinema. Uma boa galera acredita que o pouso foi uma farsa. Apontam várias provas para essa ideia. Vamos uma por uma. Uma delas é o comportamento da bandeira americana na superfície lunar. Ela parece estar ondulando. E realmente, algo estranho já que na Lua não existe atmosfera. Logo, não tem vento para fazer a bandeira se mover. Outro ponto muito citado é a ausência das estrelas nas fotos tiradas na Lua, o que para eles é um sinal que as imagens foram feitas em um estúdio sem o céu estrelado. Também apontam para as sombras nas fotos que parecem não ser paralelas, sugerindo que tem luzes artificiais iluminando a cena que nem aqui, em diferentes posições. Tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui.
e outra lá, e outra cá. Muitos destacam a perfeição das imagens e vídeos, que mais parecem filmagens de cinema do que registros de fato amadores. E também ressaltam erros técnicos, que seriam impossíveis de serem cometidos por uma missão tão complexa. Ah, por que a gente só foi uma vez na Lua? Se não vão hoje em dia, como é que foram com aquele Uno 1960, o Saturno V naquela época? Bora com calma, irmão. Primeiro, que todas essas alegações já foram explicadas pela história, ciência e engenharia aeroespacial milhões de vezes. Vamos do início, bandeira americana. A bandeira tinha uma hastezinha na parte superior para manter ela esticada. E quando você mexe nela, dá a impressão que aquilo está ondulando. E por isso, o movimento visível rolou quando eles estavam fincando a estrutura no solo lunar. E a bandeira continuou se movendo por inércia. Isso justamente porque não tem atmosfera, que é diferente do que rolaria aqui na Terra. A atmosfera que frearia esse movimento. Sobre a ausência de estrelas, as câmeras usadas na Lua estavam configuradas para capturar objetos muito iluminados, como o solo lunar extremamente reflexivo e os trajes dos astronautas que eram super brancos, que estavam sob luz solar direta muito intensa. Para não ficar tudo estourado, o tempo de exposição é muito curto, o que faz com que objetos menos brilhantes, como as estrelas no fundo, não apareçam nas fotos. Inclusive, o traje dos astronautas é branco justamente para refletir e não absorver temperatura e a radiação vinda do Sol. Já as sombras não paralelas são explicadas pela topografia do solo lunar, bem irregular, e pela perspectiva da câmera. A luz do Sol, que é a única fonte, cria sombras que se cruzam dependendo do relevo, que dá a ilusão realmente de múltiplas fontes de luz. E é importante lembrar que os astronautas treinaram por meses para operar essa câmera. Não são amadores, são astronautas, irmão. É meio que o oposto de amador. Eles estavam utilizando os equipamentos profissionais da NASA, os melhores que tinham no momento, incluindo câmeras especialmente construídas ali para o ambiente lunar. Tão longe de ser um registro amador, é um trabalho minucioso feito por especialistas. E essa história que só foi uma vez é mentira! Ao total foram 6 missões que pousaram na Lua, mas realmente hoje em dia a gente não tem mais. Isso porque não vale o investimento de levar ser humano para o ambiente da Lua. É muito caro e perigoso. Uma vez que a gente hoje em dia pode levar robô, sonda e tudo mais, e isso rola direto. Entende? Não vale o risco. Hoje em dia até rolaria, mas com certeza com uma parada de segurança. E a real é que o contexto explica tudo. Era a famosa época da corrida espacial, que correu durante uma guerra, a Guerra Fria. Se tivesse alguma chance de ser mentira a ida do homem à Lua, a União Soviética era a primeira a sair gritando em todos os microfones que existem. E na época, esse era um dos objetivos dessa corrida espacial. Já a corrida bélica... Não tenho o que falar, o sinal de rádio entre a Lua e a Terra foi captado em tempo real. Amostras do solo lunar foram trazidas para a Terra e analisada por centenas de cientistas independentes ao redor do mundo todo, inclusive cientistas brasileiros. Nenhum desses fatos poderia ser fabricado tão facilmente assim no estúdio de Hollywood. Por que essa teoria da conspiração persiste até hoje? Parte da resposta está na desconfiança natural que muitas pessoas têm em relação a grandes instituições, como governos e agências espaciais. A ideia que a gente está sendo enganado é fascinante e rende histórias mirabolantes e maravilhosas. Ainda mais quando envolve um gênio do cinema que nem Kubrick. Além disso, a primeira missão, Apollo 11, foi tão complexa e revolucionária que para algumas pessoas parece mágica demais para ser verdade. E claro, a internet e as redes sociais amplificaram e tornaram essas dúvidas gritantes cada vez mais, mesmo que elas já tenham sido respondidas por especialistas há décadas. A verdade mesmo é que o pouso na Lua é um dos maiores feitos da humanidade, comprovado por uma imensa quantidade de evidências. Vídeo, foto, amostra, satélites que mapeiam tecnologia e tecnologias que você usa hoje, inclusive. Milhares e milhares de cientistas participaram de lados, inclusive, que eram completamente opostos. Os melhores engenheiros da história. É saudável questionar e buscar verdade, não me leva a mal, mas é fundamental basear nossas crenças em fatos e evidências, não uma historinha qualquer mal fundamentada. E aí, você tá preparado para acreditar que o homem realmente pousou na Lua? Essa é uma viagem que vale a pena e é real. E aprender sobre a verdade é muito interessante, confia em mim. Agora, qual dessas teorias que eu te apresentei você achou muita viagem? Qual que te deixou realmente com uma pulguinha atrás da orelha ou você acredita até hoje? Me conta aqui nos comentários que eu leio tudo. Se você curtiu essa mistura de ciência, curiosidade, teoria da conspiração, um tiquinho de loucura, segue aqui, por favor. Só se inscrever no canal. Você não tem ideia como isso muda a nossa trajetória de gerar vídeos de divulgação científica aqui no YouTube. Principalmente esses vídeos longos que dão uma trabalheira. Sério, chegou até aqui, por favor, eu acho que eu mereço sua inscrição. Todos esses tópicos são super complexos. Me fala qual que você gostou mais que eu posso fazer um vídeo dedicado só nele e mergulhar de cabeça mesmo. Ah, se você quer apoiar com todo o coração, tem os membros do canal. Aí realmente você ajuda muito a gente a criar vídeo. E começa no preço de um cafezinho por mês, não é nada. Com acesso antecipado a vídeos e a gente tá trabalhando para um conteúdo exclusivo só para você que é membro. Bastidores, making-offs, fotos minhas sem camisa, tudo.
tudo que você pode imaginar. Dentro das diretrizes da comunidade, sempre, YouTube. Ah, e se você gostou das conspirações malucas, vê os lugares que são impossíveis de se visitar. Já vou tacar ele bem aqui pra você clicar e continuar essa viagem comigo. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo e um super beijo nesse seu coraçãozinho. Valeu! Ah, e João, tira o cotovelo da mesa. Obrigado, irmão.